Hoje o juiz ele não deve se restringir a tão somente julgar processos de uma forma individual e atomizada. A escola é um ambiente que tem que ser um ambiente seguro para discussão doutrinária entre os magistrados. Ele precisa ter a consciência de que o seu dever institucional também é de aprimorar as escolas e o poder judiciário. Uma máquina nunca vai ser melhor que um homem que sabe utilizar uma máquina. Inteligência artificial, não dá para dizer é proibido fazer as sentenças com IA. Vai estar em todo lugar e é preciso entender e bem utilizar. Também hoje se exige das escolas que elas tenham um olhar voltado para a preparação da inteligência emocional do magistrado. Eu acho importante a gente ter na nossa mente, Natasha, que nós devemos servir aquela geração em que nós estamos. Então não adianta você resistir à mudança. O trabalho das escolas de magistrados está previsto na Constituição de 88. Porém, apenas em 2006 surgem as primeiras escolas nacionais de formação e aperfeiçoamento de juízes, a Infam em âmbito federal e a INAMAT na Justiça do Trabalho. Em 2009, a Justiça Militar da União cria o Centro de Estudos Judiciários, que em 2015 se tornará a ENAJUM. Eu sou Tadeu Cavalcante e hoje recebo o juiz federal do TRF1, Ilan Presser, e a juíza federal da JMU, Natasha Maldonado. Eles vão nos falar sobre a história do surgimento das escolas nacionais de magistrados e sobre a formação das futuras gerações de juízes. Passando a um breve currículo dos nossos entrevistados, doutora Natasha, juíza federal da JMU, na Auditoria de Porto Alegre, possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialização em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. No momento, ela é mestranda em Ciências Criminais pela Universidade de Lisboa e presidente da Associação dos Juízes Federais da Justiça Militar, a AJUFEM. O Dr. Ilan Presser é juiz federal do TRF1 e Palmas, possui graduação sanduíche em Direito entre a USP e a LMU de Munique, na Alemanha, mestre em Direito Constitucional pela USP e presidente da Associação dos Juízes Federais da Primeira Região, a JUFER. É também secretário-geral da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Sejam bem-vindos ao nosso podcast da ENAJUM 10 anos. Muito obrigada, Tadeu. É um prazer estar aqui contigo, com o Dr. Ilan, que é um grande parceiro nosso também na Infam. E vamos falar um pouquinho sobre essas novidades aí que o ensino de magistrados tem nos oferecido. Também por aqui uma honra, alegria e satisfação, Tadeu, estar ao lado da minha querida amiga Natasha, para que a gente possa debater esse tema tão instigante e complexo que é o futuro da educação judicial, tendo como marco essa primeira década de vida da ENAJUM. Excelente. Bom, como primeira pergunta, eu gostaria de falar com o senhor, doutor Ilan, sobre esse fenômeno que foi a criação de escolas nacionais de magistrados, que aconteceu ali no início dos anos 2000, após a Emenda Constitucional 45 de 2004. As escolas elas tinham uma previsão constitucional, já na Constituição de 1988, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse contexto em que surgiram a Infam e a INAMAT. Pois é, a primeira pergunta que devemos fazer é a seguinte: se o juiz, a juíza já estudou tanto para passar no concurso, por que uma escola? E aí a Constituição de 88 não cria essa Escola Nacional de Regulação, né, que é a Infam e a INAMAT, depois a ENAJUM também criada, não na Constituição, mas também com uma natureza similar. As associações começam a verificar que é necessária uma intencionalidade pedagógica voltada a uma noção de pertencimento
a uma corporação. Eu e a Natasha temos competências diferentes, mas nós exercemos jurisdição, nós transformamos a vida das pessoas, nós julgamos os conflitos, o que muda é a competência, é a matéria. E aí, para ter essa noção de pertencimento, e aqui a Constituição coloca, do executivo estadual, do executivo municipal, federal, legislativo, a mesma coisa. Coloca do poder judiciário para dar essa ideia de noção de pertencimento. Então a escola, ela é como se fosse na polícia a academia. Ela traz as necessidades específicas que o juiz tem que ter em relação ao aspecto relacional e traz essa ideia de pertencimento a essa corporação que é o Poder Judiciário, no sentido de que muitas vezes vão ver um juiz na sua vida as pessoas, e essa imagem que vão carregar do Poder Judiciário pelo resto das suas vidas. Então, onde estiver um juiz, lá estará todo o Poder Judiciário. E a escola também como um ambiente seguro de aprendizado, de troca de ideias. Eu costumo dizer assim, na escola, quando vamos na escola, né? Por que o juiz precisa de escola? Na escola, você primeiro tem a lição, depois faz a prova. A escola judicial, ela existe para que não invertemos essa relação, para que não tenhamos primeiro a prova e depois a lição. Por isso que eu costumo dizer, Natasha, quanto mais escola, menos corregedoria, porque serão antevistos os problemas que serão enfrentados na jurisdição. Como é que a Natasha vê isso? Não, perfeita colocação, Ilan. E assim, é interessante, Tadeu, que antes mesmo da Constituição de 88, teve uma emenda constitucional em 77 que já inseriu a preparação de magistrados. Então, não ainda prevendo escolas oficiais, mas os cursos preparatórios que já existiam a essa época. Já existia a ENM, Escola Nacional da Magistratura, que é uma escola associativa vinculada à EMB, foi criada lá em 1951. Então, já nessa emenda constitucional de 77 havia essa previsão. Aí, como o Ilan falou aqui, e você também, em 88, no texto original da Constituição, houve essa previsão meio genérica, e aí com a emenda constitucional em 2004, a emenda constitucional 45, houve a criação, a previsão, né, da ENFAM e da ENAMAT, com a instalação em 2006 dessas escolas. A nossa escola, Enajum, ela tem 10 anos, está comemorando os 10 anos agora, foi criada por resolução em dezembro de 2015. Então, nós somos contemporâneos de Justiça Militar, eu e a Enajum, porque eu também entrei em 2015 na Justiça Militar. E é isso, a gente tem no mundo, até no contexto mundial, a primeira escola de formação de magistrados foi criada no Japão, em 47. E aí depois, em 58, foi criada a Escola Nacional da Magistratura Francesa, né? Só que no Brasil, a gente já teve, a gente estava comentando aqui antes, um grande expoente, que foi um pensador dessa questão da educação judicial, que foi o ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, né? Que dá o nome à ENFAM, que é a escola do Ilan aqui, que o Ilan está representando. E ele, lá em 77, já criou a primeira escola vinculada a um tribunal, que foi o Tribunal de Minas Gerais, Tribunal de Justiça de Minas, porque ele era mineiro. Então, assim, a gente tem uma evolução, né? Já desde os anos 70, 60, já vinha essa evolução, primeiro com as escolas associativas, depois com as escolas oficiais vinculadas aos tribunais. E sempre pensando na melhor jurisdição, né? Então, em preparar o magistrado para dar o melhor para a sociedade, em termos de jurisdição. Excelente, excelente. Interessante que ela colocou a emenda de 77. Ela foi uma emenda que visou a dar celeridade ao Poder Judiciário, da mesma forma que a emenda 45, com a ideia da razoável duração do processo, que é o que ficou mais famoso dela. Outra coisa que eu vejo que não é por acaso, a Enfam e a Enamate, aí acabaram esquecendo da Enajum, que veio em 2015, mas ela veio junto com o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que define as políticas judiciárias nacionais, e aí as escolas vão fazer a capacitação, como ocorre agora, por exemplo, no letramento, inteligência artificial, que a própria resolução do CNJ determina as escolas que assim o façam. Entendi. Então foi bem interessante esse transcurso aí histórico para a gente entender que é um fenômeno que não começou agora, né? Que já começou há algumas décadas. E eu gostaria de saber qual a missão de uma escola hoje, depois, vendo a realidade brasileira, né? Que tem em torno de 20 anos que nós temos escolas nacionais.
Qual o papel da Escola de Magistrados hoje? Primeira presidente mulher que assumiu agora a associação, a Jufem. Muito obrigada, muito obrigada. A missão é sempre um ensino contínuo, permanente do magistrado, uma atualização permanente do magistrado. Mas, além disso, de manter o magistrado sempre atualizado nas leis, na jurisprudência, na doutrina, também hoje se exige das escolas que elas tenham um olhar voltado para a preparação da inteligência emocional do magistrado. Então, inclusive, para que o magistrado seja capaz de identificar os seus vieses cognitivos, para que ele possa julgar de uma forma mais imparcial, mais autônoma, independente, e também para que orientar o magistrado para que ele perceba as vulnerabilidades sociais, raciais, de gênero. Isso são coisas que se exigem hoje do magistrado. Inclusive, o Ilan tinha falado aqui do CNJ. O CNJ tem diversas, não só a questão da inteligência artificial, que exige que as escolas eduquem os magistrados para a utilização da inteligência artificial, mas também há resoluções no CNJ que exigem que as escolas preparem os magistrados para julgamento sob o protocolo de gênero, protocolo racial. Então, o magistrado ele tem que estar preparado para essa sociedade que está em constante mudança e ele tem que estar preparado para isso, para responder a essas mudanças. Pois é, a Natasha parece que até combinou comigo, porque eu queria primeiro assinar embaixo de tudo aquilo que ela disse. Em complemento à resposta da Natasha, eu creio que numa sociedade em que a constância e a transformação, a gente como se está numa estrada que uma curva impede de ver o horizonte. A gente não sabe qual vai ser o próximo aplicativo, a próxima utilidade. E nesse contexto, me parece que a formação inicial ela tem que focar naquilo que eu disse do pertencimento, e a formação continuada já tem esse papel de atualização de uma geração distinta, né? Para que, de certa forma, todos estejam na mesma página. Uma sociedade que vive um contexto de evolução e crescimento que nos assusta do crime organizado. A inteligência artificial generativa já se fala em inteligência artificial agêntica e, de certa forma, nesse contexto, o aspecto, como a Natasha colocou, humanista, da ética, da empatia, da alteridade, ela falou nos vieses cognitivos, né? De certa forma, a máquina pode nos ajudar com a IA a ter mais produtividade, mas ela não faz o julgamento, ela não tem o sentimento. Então, temos que usar da máquina aquilo que é a ferramenta, que o instrumento nos ajuda, né? Tem essa discussão se a máquina vai substituir o juiz, já vi até juízes falando que sim, mas me parece que não. Me parece que a máquina é mais uma ferramenta, instrumento. Tem uma pesquisa de Israel, todos vocês já devem ter visto, que coloca que os juízes com fome ou com sono, eles são menos clementes, acabam prendendo mais, e alimentados soltam mais. Então a máquina pode nos ajudar a lembrar o juiz com fome do que ele fez quando estava bem alimentado, né? Aquela ideia que do Orkin chama de romance em cadeia, coerência no julgar, mas me parece que não seremos substituídos pela máquina. A intencionalidade é aprimorar o saber ser, o aspecto relacional, até porque a informação você vai colher da máquina, e a gente vê, Natasha, a sociedade tão acelerada que antigamente o jornal do dia anterior servia para embrulhar peixe no dia seguinte. Hoje a notícia que a gente lê uma hora atrás já está velha, né? E a gente tem que distinguir, né, informação de formação. E a nossa intencionalidade pedagógica da escola é essa: formação voltada ao desenvolvimento das competências necessárias para transformar a vida das pessoas, né? Tal como o médico, o juiz, a juíza, acaba por transformar a vida das pessoas que ela julga. Excelente, excelente. E, Tadeu, se me permite uma outra observação, que a Infam trabalha com a formação de formadores, e a Enajum também tem esse programa de formação de formadores. Além de todas essas missões das escolas que a gente mencionou aqui, ainda tem mais essa missão, que é que
transformar o juiz num instrumento de difusão de conhecimento também, para que ele absorva, mas que ele também transmita para os seus pares esse conhecimento. Então, acho que isso também é um papel importante, uma missão importante da escola nos dias atuais. Então, nós temos, de fato, novas competências, atribuições e uma nova visão, né, nesse mundo que nós vivemos. E, inclusive, tem uma outra questão que eu gostaria de fazer, e eu posso fazer para a doutora Natasha, a respeito das novas gerações, né, que estão chegando na magistratura nesse momento, já vindas desse mundo digital, já nascidas nesse mundo digital. Será que a gente pode ter um olhar de esperança com essas novas gerações? Elas vão mudar muito do que a gente entende hoje sobre os sistemas de justiça. O que é que nós podemos esperar das novas gerações de juízes? A gente tem os chamados nativos digitais. A partir de 97, no contexto mundial, e eu acho que no Brasil mais a partir dos anos 2000, como você falou, né, Tadeu? E, assim, essa geração, se a gente for pensar, faz 25 anos agora, está começando a entrar no judiciário, né? Então, realmente, as escolas, elas vão começar a se preparar para receber esse tipo de pessoas com essa formação diferente. É muito interessante observar, eu tenho sobrinhas de 4 anos hoje, tudo elas acham que é touch, porque elas estão acostumadas com a tela do celular, então elas chegam na TV e fazem assim com os dedinhos para procurar marcar alguma coisa. Então, é muito interessante ver essa mudança de geração. E as escolas, elas também estão em constante aperfeiçoamento das suas técnicas pedagógicas e trazem isso para o dia a dia dos magistrados. Acho que a gente vai ter uma grande evolução ainda e as escolas têm que começar a se preparar para isso também. Eu creio que assim, a gente tem um conflito no sentido de que a tradição nos orienta enquanto poder judiciário. Temos os ritos, temos os dogmas. Veja que o judiciário é uma instituição naturalmente, historicamente conservadora. No aspecto militar, isso mais ainda, né? E a sociedade atual, ela é mais irreverente, ela é avessa a essas formalidades, como a Natasha colocou, é do touch. Já sai tocando e quer tudo muito rápido, acelerada, hiperconectada, não quer nem mais fazer uma ligação. Já acha que vai falar com o robô sem a mediação humana, vai pedir comida, vai pedir o carro, etc. Então, me parece que esse conflito são 25 anos, né, dessas pessoas que nasceram já no século XXI vão começar a entrar agora, né? Algumas começam a entrar agora porque temos 3 anos de atividade jurídica para permitir que se faça concurso para magistratura. Mas me parece que haverá visões muito distintas do que é ser juiz, do que o judiciário deve fazer, enquanto nós temos ainda alguns juízes com a visão do juiz encastelado, distante da sociedade, que pouco deve ouvir. Essa é uma justiça que será mais descentralizada, mais da proximidade, mais da participação. Já vê o CNJ como algo naturalizado. Eu me lembro da criação do CNJ, o conflito que foi, né, a discussão da autonomia de cada um dos tribunais, e aí a gente realmente vê 2 modelos de magistratura e de magistrados que vão conversar e, vamos dizer, ter algum conflito, né, entre o que se espera do juiz e o que o juiz vê que é a magistratura e também, claro, a sociedade. Porque, em última análise, na JUN, em FAM e na MAT, existem também para que, a partir da transformação da magistratura com esse aspecto de ética, humanismo, empatia e alteridade, nós possamos, em última medida, transformar a própria sociedade. A Natasha falou das desigualdades que nós temos, as vulnerabilidades, né? No Brasil, isso historicamente existe um grau muito elevado, né? Essa ideia de que estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Todas essas tensões sociais, eu creio que a geração atual ela veio de uma maneira muito diferente da geração hoje, que está, vamos dizer assim, já caminhando para o final da carreira. E até eu e a Natasha, não podemos também nos colocar como nascidos depois do ano 2000. Então a gente fica nessa interseção entre essas visões aí da justiça mais afastada e mais próxima, na Justiça Federal que eu
faço parte, ela era antigamente uma justiça de elite, de gabinete, e o Juizado Especial Federal, ainda bem, transformou para que a Justiça Federal seja a justiça do povo, do benefício previdenciário, da transformação das pessoas, dos municípios e das realidades a partir da concretização dos direitos que as pessoas possuem. Agora, Ilan, fazendo um exercício de futurologia, né? Eu acho que a gente vai ter, talvez, um choque de gerações, principalmente nessas questões de mídias sociais, porque hoje o que a gente tem? Contenção nas mídias sociais, na exposição pública, e essa nova geração nasceu dentro da mídia social. Né? Desde criança estão ali nas mídias sociais. Então, como é que vai ser isso quando eles entrarem no Poder Judiciário? Né? Eles vão sofrer um cerceamento, talvez, até, desse costume que eles têm. Então, acho que isso vai gerar um choque bem grande de gerações. Já existe, né? Quando eu dou aula, às vezes, de o juiz e as mídias sociais, né? Como bem usar, todas essas discussões que já mostram que a mídia social é uma realidade. Mas eu vejo o juiz, a magistratura mais antiga, alguns já se colocam assim, eu sou contra, juiz não pode ter mídia social, que não pode ter exposição. E as gerações novas estão todas lá. Eu dou aula para a magistratura que entra, juízes estaduais e federais, no módulo nacional da infância. Eu sempre pergunto, quem aqui tem mídia social? É quase a totalidade. Então, me parece que a gente não pode dar as costas para a realidade e dizer, juiz não usa mídia social, porque isso é como um microplástico, ele está presente em todo lugar. Inteligência artificial, não dá para dizer, é proibido fazer as sentenças com IA. Vai estar em todo lugar e é preciso entender e bem utilizar. Esse debate que a Natasha trouxe das mídias sociais é uma metonímia, realmente é um exemplo dessa tensão. Veja que hoje já há ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive, que têm mídias sociais, né? Ainda são poucos, o ministro Barroso tinha, né? Se aposentou, ministro Dino eu sei que tem. Então, a gente vê que é algo que começa a ser mais debatido e ainda há uma parcela da magistratura que é totalmente avessa à mídia social. Eu me lembro, anos atrás, as mídias sociais, o Instagram, eu sempre usei porque eu já dava aula e isso me permitia ter o contato com os alunos. Alguns juízes diziam que era um absurdo, que era algo assim, que eu fazia muito errado, que isso quase que violava a lei orgânica da magistratura. E esses juízes hoje têm e usam mídias sociais. Veja como às vezes também é preciso um tempo para maturação disso. Né? Será que esse fenômeno é o que está acontecendo hoje com a inteligência artificial também? Porque existe uma resistência natural, inclusive, né, de pessoas que veem com mais reserva a IA. Existem pessoas que são entusiastas da IA. Uhum. Isso em várias profissões. Então, como que os senhores veem isso dentro da magistratura? Tadeu, tem um ex-conselheiro do CNJ que participou ativamente da elaboração da resolução sobre utilização de inteligência artificial no Poder Judiciário, conselheiro Bandeira. E ele expôs uma vez uma palestra o seguinte caso. Quando surgiu a máquina de escrever, foi discutido lá numa sessão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro se o juiz poderia usar a máquina de escrever para fazer suas sentenças. Porque lá na lei previa que o juiz teria que escrever, teria que ser manuscrita a sentença. Então, aí isso foi levado à discussão no tribunal. Então, essa discussão hoje para a gente é totalmente absurda, assim, como é que chegaram a esse ponto, né, naquela época. Então, talvez daqui a 10 anos... eles olhem para essa discussão que a gente está tendo hoje sobre o uso de inteligência artificial e pensem a mesma coisa, que absurdo. Acho que é isso que vai acontecer. Chegou no Supremo essa discussão. A ideia era que você não poderia conferir que a sentença foi feita pelo juiz, porque está feita pela máquina, ele só assina. Quando era manuscrito, estaria ali a letra do juiz. Hoje isso é visto como algo absurdo. Mas é até uma metáfora, né? Do que a gente está vendo hoje de uma maneira muito mais evoluída, né?
E tem um outro estudioso da inteligência artificial que diz, porque a primeira coisa que surge, principalmente em grupo de WhatsApp, né, de magistrado, assim, daqui a pouco vão dizer que não precisa de juiz, a inteligência artificial vai fazer tudo. Mas, assim, esse estudioso, ele fala, uma máquina nunca vai ser melhor que um homem que sabe utilizar uma máquina. Então, o papel da escola é justamente ensinar o juiz a dominar a inteligência artificial a seu favor, a favor da prestação jurisdicional. E aí o juiz vai ser insuperável, né, pela inteligência artificial. Eu penso como a Natasha mesmo, a gente vê, curioso, né? A gente vê as discussões anos depois, né? Décadas aqui. Ela lembrou muito bem a Natasha, essa discussão que é simbólica disso, né? Que a máquina de escrever, ela retiraria a prova dessa autenticidade. E o processo eletrônico, quando foi criado, também se dizia assim, como é que vai ficar no meio digital e se perder tudo? E ninguém lembrava naquela época aquele antigo incidente de restauração de autos, poderia tirar uma página principal de um processo, aí teria que fazer um processo de restauração, e hoje se vê, não, o meio ambiente digital ele é muito mais seguro, desde que bem utilizado, com servidores, com redundância, etc., do que você ter apenas um processo físico, que uma parte faz a carga, outra parte tem um prazo para fazer a carga. Então, o processo eletrônico hoje se verifica, ele serve à celeridade, ele serve à segurança da informação, e naquele momento se questionava isso. Eu acho importante a gente ter na nossa mente, Natasha, que nós devemos servir àquela geração em que nós estamos. Então não adianta você resistir à mudança. Como a Natasha falou, é se colocar para melhor aproveitar a ferramenta que a humanidade desenvolveu para aquele momento histórico, né? Mas cada mudança, cada inovação, o ser humano muitas vezes tem essa tendência de colocar dúvidas, né? Mas a gente vê que depois de um tempo isso acaba naturalizando, dessensibilizando. Quanto antes tivermos essa postura mais aberta diante do novo, tanto melhor para nós, aqui enquanto juiz, em última medida, para toda a cidadania, para toda a sociedade, né? Perfeito. E eu me pergunto aqui que, na verdade, as escolas, elas são vanguarda, né? Então, essas discussões, elas acabam chegando antes nas escolas, até pela demanda dos próprios magistrados. Como que é lidar com essa demanda por mudança e, ao mesmo tempo, fazer uma ponte com as instituições, com os tribunais, que naturalmente são instituições mais tradicionais, mais conservadoras? É uma pergunta que eu lhe faço como secretário, né, de uma escola de magistrados. Pois é, Tadeu, nós criamos agora as oficinas que denominamos de Educação Judicial do Futuro. Então, quando nós estamos fazendo uma iniciativa que o ministro Benedito Gonçalves, que é o diretor da Infam, criou de fazer visitas técnicas às escolas, nós colocamos essas oficinas em que o próprio público-alvo, a própria magistratura, e aí colocamos juízes jovens, mais antigos, área técnica, dizem qual seria o modelo de educação judicial do futuro que eles querem, o que temos hoje e o que precisamos fazer para chegar onde queremos. Isso tudo é documentado e aí nós passamos a ter um modelo de uma escola de regulação não centrífuga, em que as decisões são tomadas em Brasília e aplicadas para o público-alvo, mas a partir das necessidades e peculiaridades de cada uma das escolas, procurar o melhor modelo, um processo de diálogo e escuta ativa que estamos fazendo lá na Infam, uma realidade um pouco diferente da Enajum, né? A Infam tem 15 mil juízes aproximadamente como público-alvo, eu estava conversando com a Natasha, 39 a Enajum, então vocês se conhecem pelo nome, né? Nós temos cada turma de módulo nacional que vem fazer aqui, em Brasília, que é uma semana de ambientação, de pertencimento, de sensibilização, às vezes vem 100 magistrados, então quase 3 vezes o número de juízes e juízas militares. De forma que a gente procura fazer esse processo de escuta ativa das escolas, nós temos 27 escolas
estaduais, né, de TJs, 6 federais, 6 TRFs, e mais as escolas associativas, que, como a Natasha bem historiou, vem antes, né? Então a gente tem assim um público-alvo grande, com necessidades heterogêneas no nosso Brasil continental, e a gente procura atender esse desafio da complexidade do mundo moderno, escutando as escolas. Uma outra iniciativa que a Infam teve foi a criação do seu mestrado profissional, né? Hoje a Infam tem um mestrado, nós formamos agora o mestre de número 100, chegamos aos 3 dígitos, com a 4ª turma que se formou alguns meses atrás. É um mestrado totalmente orientado para os desafios do judiciário do presente e do futuro. Não se estuda lá a natureza jurídica da enfiteuse, mas se estuda como concretizar melhor políticas judiciárias, como melhor aplicar os recursos públicos, de forma que esses mestres que a Infam tem criado, e quem sabe um dia também teremos o doutorado lá, esses mestres têm colaborado para a própria evolução e reflexão do Poder Judiciário, fortalecendo o ambiente da escola como espaço seguro, em que o juiz e a juíza pode ir lá ter essa construção coletiva do conhecimento em um ambiente colaborativo com esse propósito maior. Porque na era em que vivemos, por um lado, estamos hiperconectados, por outro lado, estamos cada vez mais afastados uns dos outros. E a escola cumpre esse papel de ter esse ambiente seguro e colaborativo para que possamos, né, ter essa reflexão conjunta e, a partir disso, aprimorar o próprio Poder Judiciário. E repetindo, quanto mais escola, menos corregedoria, ou seja, a magistratura mais satisfeita com o ambiente laboral, e, em última medida, a coletividade mais satisfeita com o trabalho realizado pela magistratura, né, Natasha? Isso mesmo. Excelente, quer dizer, são realidades bem diferentes, né? É interessante a gente ver, né, a realidade da Enajum, da Justiça Militar, a Justiça Federal, que assim, tem fronteiras muito maiores, né? E pensar que é possível haver diálogo, mesmo numa realidade tão complexa. E voltando para essa questão, né, que é uma questão muito presente, né, na preocupação de muitos estudiosos e da academia e, enfim, das escolas também, de magistrados, que é a questão da hiperconectividade, da facilidade que nós temos hoje de resolver problemas, de analisar dados com muita rapidez, né? Como que a gente consegue equilibrar isso na formação do magistrado, né? Eh, Essa questão da facilidade com que se toma decisões, com a questão humanística, com uma preparação mais voltada, né, com preocupações com o outro, com o social. Eu acho que essa é a principal questão que as escolas têm que enfrentar hoje, principalmente voltando àquela questão dos nativos digitais. O que essas pessoas, essa nova geração que vai entrar no Poder Judiciário, eles já vêm com essa expertise até de utilização de inteligência artificial, que nós hoje estamos aprendendo, estamos começando a utilizar. Então, acho que o desafio maior das escolas vai ser trazer essa inteligência emocional, essas competências comportamentais para os novos juízes. E aí, dentro disso, a gente tem também a saúde mental dos magistrados, que tem que ser observada e tem que ser cuidada, inclusive, pelas escolas de magistratura. A gente fala hoje em fadiga por compaixão, fadiga da compaixão, porque o juiz, ele acaba presenciando, vivenciando nos processos, muitas vezes crimes graves, violência doméstica, brigas de família. E isso tudo, o ser humano, o juiz, também absorve. Então, ele tem que ter uma capacitação, até mesmo para ter essa empatia profissional, mas um distanciamento sentimental também. E isso são competências que as escolas têm que começar a se preocupar hoje. Excelente, Natasha. Até sua fala da fadiga da compaixão me lembra quando eu comecei na magistratura, foi no TRF5, em Campina Grande, aquela onda de audiências previdenciárias, fazer 30 por dia, tinha muito processo lá. E eu chegava em casa e me questionava se eu fiz o certo. Será que aqui eu neguei o benefício e tinha direito e tal, tal? Tinha essa fadiga da compaixão. Isso não é sustentável ao longo prazo, né? Você tem que fazer o seu melhor, ver ali a análise de fatos e provas, o processo previdenciário
especial, ele tem um grau de incerteza, procurar ter essa postura que a Natasha bem colocou, de ética, de alteridade, se colocar no lugar do outro, de empatia, de humanismo, de ter a consciência de que o seu papel é muito relevante para a vida de pessoas e famílias, mas, ao mesmo tempo, é preciso saber também separar, e isso para o magistrado é muito difícil, a vida pessoal da profissional, porque um magistrado especial em cidade pequena, menos para o juiz federal de capital, para o juiz federal militar, também está nas capitais, muito no interior, e hoje a magistratura federal também está no interior, ter menos essa questão de você ter esse medo, por exemplo, de colocar uma bermuda, medo de ter um contato com a sociedade. Ora, o magistrado, ele conhece a sociedade e por isso tem capacidade de julgá-la, né? Então, no interior fica muito claro esse conflito que a Natasha colocou, essa dificuldade do juiz. Posso ter mídia social, juiz a mulher, mais ainda, a juíza mulher. E se o juiz entram jovens, se num restaurante eu tiver com alguém ali em um romance, como é que eu vou, como se isso fosse algo errado, como se o juiz fosse algo fora da sociedade. Aquela ideia da mulher de César, de além de ser honesto, parecer honesto, é fundamental para a magistratura para que se tenha confiança. Mas o juiz, a juíza, ela não pode suprimir por completo o eu pessoal que existia dela antes da magistratura. Isso é um conflito muito comum, Natasha também sabe, entre os novos juízes. Muito difícil para a mulher mais ainda, né, Natasha? Você, como mulher, tem até um lugar de fala melhor do que eu sobre esse aspecto. E imagina aplicativos de relacionamento. Pois é. Como é que um juiz, uma juíza vai utilizar um aplicativo de relacionamento numa cidade do interior? Que vai ser o condições. futuro do relacionamento. De novo, a mesma discussão da rede social e da IA. Então, não, eu não entro em aplicativo, isso aqui ou é perigoso, ou é algo totalmente fora da minha realidade, e aos poucos, a amiga eu conheci no aplicativo, um amigo eu conheci. Aí a juíza como é que fica? Aí um advogado vai ver, um servidor vai ver, outro juiz vai ver, e aí fica esse julgamento, né? Porque a sociedade, o fato é que exige muito do juiz, e isso é algo paulatino. O exemplo do aplicativo de relacionamento, principalmente também para a mulher, também para o homem. Às vezes algum pode ficar numa situação incômoda, mas aí nós começamos a ver também essas diferenças culturais que começam a ser desconstruídas, mas ainda há um longo caminho, né? Pensem aí quem está assistindo, uma mulher numa cidade de 100 mil habitantes no aplicativo de relacionamento e um homem. Claro que a compreensão social vai ser distinta em relação a ambos que exercem a mesma função, né? E sobre essa questão da hiperconectividade também, é um problema que eu enfrento às vezes. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar à noite. Não sei se o Ilan também faz isso. Aí eu tô olhando lá o processo. Bom, e agora o processo eletrônico facilitou a nossa vida, porque eu carregava a mala de processo para casa, levava a mala de volta para auditoria. Agora não, processo eletrônico é uma maravilha. Até no celular tô trabalhando. Aí eu, nossa, tem que ver isso aqui no processo, tem que falar com a assessora. Vou mandar um WhatsApp. Ah, não posso. 2 horas da manhã, não posso mandar um WhatsApp para ela. Aí agora eu já tenho uma tática, né? Eu, quando passou de determinado horário, eu só mando por e-mail, que daí eu sei que ela vai ver só no dia seguinte. O WhatsApp não pode, só se for plantão. Não, e essa questão que a Natasha colocou de outros desdobramentos, né? Ela que vai assumir agora a presidente da associação, o juiz, as juízas que tiverem demandas, claro que o público delas são 39, mas ligam nos finais de semana, ligam à noite. A Infam, mesma coisa. Você é pró-reitor do mestrado como secretário-geral, você tem os 15 mil juízes e juízas como seu público-alvo, que a todo momento entram em contato. Feriados, finais de semana, WhatsApp. Então, realmente, essa separação casa-trabalho, pessoal e profissional, ela é cada vez menor, né? Você pode receber uma ligação no seu momento de lazer e aí é preciso atender. Então, são desafios contemporâneos. Depois da pandemia ficaram ainda maiores, porque todos nós ficamos imersos nessa realidade que a Natasha colocou. Está em casa, está trabalhando, não percebe, está fazendo, chega o sábado. E isso mexe com aquilo que a Natasha colocou da inteligência emocional,
emocional, Saúde mental. saúde mental. E também é um mundo muito novo, porque assim, a pandemia ela adiantou muitas coisas, né? Eu acho que ela apressou muitos processos que estavam ali em andamento, como o próprio teletrabalho, como você tomar decisões à distância. Então, e a gente então está lidando apenas 5 anos com tudo isso, né? Fora as consequências da pandemia para a saúde mental, que foram tremendas, né? E aí eu faço a seguinte pergunta: nós estamos chegando ao final do nosso podcast. O que é que se espera, né, os senhores como juízes, o que se espera das escolas de magistrados do nosso tempo? Pois é, quer começar? Não, pode começar. Posso começar, não, sempre dou a deferência aqui à dona da casa, nossa conselheira aqui da Inaju. Quando ela for lá na Infam, aí tudo bem. O que se espera, né, primeiro, quem entra hoje na magistratura tem um ambiente complexo, uma sociedade polarizada, conflituosa, como eu disse, expansão do crime organizado, risco climático, aqui todos estamos expostos, né? O tema do meu mestrado até foi sobre a litigância climática em cortes constitucionais. Então, não é um ambiente fácil para se fazer justiça. Todo mundo com o seu celular pode filmar a qualquer momento. A gente vê nas sessões, nas redes sociais, aqueles momentos em que pode ter um conflito entre um e outro julgador. As audiências também, alguma animosidade que pode surgir entre as partes ou com o julgador. Então, não dá para dizer que é um ambiente fácil e também não é previsível. Então, a ideia da magistratura hoje, me parece, como a Natasha colocou, o homem ali controlando a máquina, o ser humano, melhor lidando com ela, e também tendo consciência da sua responsabilidade de transformar a vida das pessoas numa sociedade impaciente. Tudo é muito rápido, essa hiperconectividade, todo mundo quer resolver o seu problema para ontem. Veja que, por exemplo, as audiências, e isso é até bom, amplifica e efetiva o acesso à justiça online, podem ser marcadas, a sustentação oral online, tudo isso aproxima a justiça do cidadão. Agora, não podemos pensar um juiz que seja juiz em casa o tempo todo, né? A identidade física do juiz, a meu ver, exige a presença dele, né? No fórum, na comarca, conhecendo aquela realidade. Então, a escola, me parece, ela tem que preparar a magistratura para o desconhecido, ou seja, que a magistratura tenha segurança e autonomia para bem julgar os conflitos e o preparo emocional, aquela questão da saúde mental que a Natasha já disse, e a inteligência emocional, para lidar com situações de estresse no exercício das funções e para ter uma consciência que a atividade dele não é de um juiz burocrático, mas de uma justiça de proximidade, de participação, em que pode ser necessária uma inspeção judicial em loco, uma audiência pública, e dessa maneira também a magistratura compreenda que, além do papel de julgar individualmente cada processo, também é sua responsabilidade atuar para que nós tenhamos melhores políticas judiciárias no âmbito nacional. Então, participar de comissões, em associações, no Conselho Nacional de Justiça, na sua escola. Hoje, o juiz ele não deve se restringir a tão somente julgar processos de uma forma individual e atomizada. Ele precisa ter a consciência de que o seu dever institucional também é de aprimorar as escolas e o poder judiciário. E, nesse sentido, com as formações de formadores, com as especializações dos mestrados, as escolas são um locus privilegiado para que seja instigada essa potencialidade no juiz de não ter medo de ir além de julgar o processo fechado no seu gabinete e de ir a campo, se expor, conhecer a sociedade e trabalhar para melhorar a institucionalidade do poder que ele faz parte. Natasha, o Poder Judiciário somos todos nós, né? Então, me parece que esse é o desafio do presente. Como é que a Natasha vê o que eu disse aí? Não, perfeitas as colocações do Ilan. E eu acrescentaria outras duas questões que, para mim, são fundamentais para uma escola judicial de magistratura do presente, o que a sociedade hoje exige. A primeira, que é
a independência. Eu acho que a escola ela tem que ter independência do seu tribunal, mesmo que tenha essa vinculação, seja uma escola oficial. Os magistrados, como o Ilan tinha falado, a escola é um ambiente que tem que ser um ambiente seguro para discussão doutrinária entre os magistrados. Então, não pode ter aquele cerceamento. Ah, não, mas a posição do tribunal é essa, a gente tem que seguir, a gente não pode discutir nada além disso ou contrário a isso. Não, a escola é esse espaço de liberdade e de independência para as discussões entre os magistrados. Isso eu acho que é fundamental. E a segunda questão que eu acho fundamental também para uma escola que a gente espera, que a sociedade espera hoje de formação de magistrados, é o interrelacionamento entre as escolas. Então, hoje, por exemplo, a Infam faz parte, é membro da IOJT, International Organization for Judicial Training, que é uma associação, uma organização internacional de escolas judiciais do mundo inteiro. Tem mais de 100 países membros dessa escola, que troca informações sobre formação de magistrados. E hoje nós temos representação dentro da diretoria dessa organização internacional. Conseguimos com o apoio da Infam, né, Ilan? E hoje... Natasha representante. Nós votamos na Natasha pela primeira vez, uma brasileira faz parte da IOJT. Da diretoria. Beleza. Muito orgulho para todo o Brasil e todas as escolas judiciais brasileiras. E a gente tem que fortalecer e ampliar essa interconectividade entre as escolas, não só entre as escolas brasileiras, mas entre as escolas mundiais, porque os desafios, eles são globais. Então, por mais peculiaridades que cada país tenha, os desafios são globais, essas crises climáticas, vulnerabilidades sociais, tudo isso são desafios que os juízes em todas as partes do mundo enfrentam. Então, a gente trocando essas informações, esse know-how, amplia o horizonte do juiz e as escolas se fortalecem também com isso. Excelente, Natasha, agir local e pensar global na educação judicial. A Infam tem tido aí um papel grande de internacionalização. Também fazemos parte do RIAEG, a Rede Ibero-Americana de Escolas Judiciais, vendo como as escolas de outros países avaliam, como é que elas treinam, como é que elas formam, como é o ingresso e a formação do juiz em outros países, porque, como a Natasha colocou, os problemas são globais. E a IOJT, que é a Associação Mundial, pela primeira vez temos uma brasileira, o que primeiro é motivo de muito orgulho para todos nós, como é também agora a eleição do Rodrigo Mudrovich para presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, um brasileiro voltando à presidência, tivemos já lá Cansado Trindade na presidência, então tudo isso coloca o Brasil em lugar de destaque no plano internacional, a realização da COP30 aqui em Belém do Pará também, isso é muito positivo, e lá na COP nós tivemos uma parte da justiça, né? O STJ foi, o CNJ foi, isso tudo... O STM foi também. STM também foi, né? A gente fica mais restrito àquilo em que estamos, o STM lá também, tudo isso mostra, né, que a magistratura está disposta a sair do seu gabinete, melhor conhecer o que é feito no mundo, até porque decisões, por exemplo, vou dizer do TRF1, que é o tribunal que eu faço parte, mas poderia ser qualquer outro. Na Amazônia, elas vão refletir sobre outros países, né? Sim. O dano ambiental não conhece fronteiras, né? Temos aquela teoria do caos de Larens, que o bater de asas de uma borboleta num país faz reflexo em outro continente. Então não adianta ter uma ideia de que estamos apartados pelas fronteiras de nossa soberania. É preciso também ter essa postura proativa de buscar fóruns internacionais de diálogo para que possamos aí ter esse pensar global que a Natasha muito bem lembrou. Nossa, foi bastante rico o nosso encontro, né? Essa conversa que pôde circular por vários assuntos, não só a respeito do futuro, né? Do presente e do futuro das escolas de magistrados, mas também o perfil dos magistrados. Eu agradeço muito a presença do senhor e da senhora aqui, que enriqueceram muito esse debate, fechando com chave de ouro o nosso podcast de 10 anos. Nós, da Najma, que agradecemos a presença de vocês dois, né, a disponibilidade de estarem aqui e de terem compartilhado tantas coisas importantes para nós, como escola, como cidadãos e membros do Poder Judiciário, né?
Então, assim nós encerramos o nosso último episódio da série comemorativa dos 10 anos da Enajum. Podcast da